história nos diz sobre isso, né? O primeiro circo que chegou em Maringá, né? O primeiro circo que a gente tem registros aqui. Bom, a gente não tem documentos que possam cravar, determinar qual o ano, a data exata que o primeiro circo ou a trupe passou por aqui. Nós temos algumas hipóteses. E é importante também destacar que, naquele período, década de 1940, nós vivíamos o momento da escola do circo moderno, que é um movimento que ficou determinado pelos pesquisadores do tema, que era a transmissão de conhecimento geralmente entre familiares. Então, dito isto, as estruturas circenses naquela época que passaram por Maringá, é bem provável que fossem compostas, em sua maioria, por famílias. Há um registro da década de 1940 que a gente consegue determinar uma lona montada no Maringá Velho, muito próximo de onde nós temos o SESI. Ali era um campo de futebol do SERM, a Sociedade Esportiva e Recreativa de Maringá. Essa imagem, utilizando a metodologia da iconografia, a gente consegue interpretar talvez a razão por que essa lona foi instalada lá. Pelo fato de que haviam muitas atividades esportivas neste campo e por essa razão tinha uma concentração de pessoas nos fins de semana. E o circo, naquele momento, embora fossem atividades que pudessem atrair curiosos, a atenção de famílias inteiras, ele precisava estar situado próximo de um local de grande movimentação para garantir a arrecadação de recursos. Olhando jornais, matérias, ou mesmo entrevistando pessoas, houve uma incidência muito grande de atividades circenses ali na segunda metade para o final da década de 1940. Um registro que a gente tem que é importante para a nossa história é 1948, onde nós temos a passagem do circo do Timbica. Ele vinha do Rio Grande do Sul, e por aqui, ouvindo toda a publicidade que se falava do norte e do noroeste do Paraná, alguns dissidentes deste empreendimento resolveram ficar pela cidade e constituir suas atividades. Uma dessas pessoas é o senhor Antônio Tavares, e junto com a família dele, ele vai construir, edificar o seu empreendimento, que começa com um empreendimento chamado Pavilhão Jones ou Pavilhão Janes, que é um empreendimento pouquíssimo estudado da nossa história. Pelo nome, leva a crer que não era uma estrutura de circo como a gente conhece. Talvez ele havia ocupado algum pavilhão pela cidade, algum barracão pela cidade e adaptou essa estrutura com arquibancadas e um picadeiro ao centro. Mas depois ele vai desdobrar esse empreendimento no Circo Flechas Humanas. E aí sim, com a estrutura que é muito peculiar, que vem lá do século XVII, XVIII, XIX, do Philip Astley, ele vai rodar a região com a sua lona, com a sua trupe, incorporando outras atividades artísticas. Para mim, sempre foi interessante essa visão crítica do circo, porque a gente olha para o circo, geralmente a gente se lembra dos malabaristas, dos mágicos, também dos palhaços, né? Mas tem uma figura importante dentro desse processo que organiza a gestão do empreendimento, que é o proprietário do circo, que muitos vão chamar de cirqueiro, enfim, ou dono do circo, né? A gente fica tentando imaginar, porque não existem documentos para a gente aferir, como é que era o modelo de gestão desse empreendimento, né? Ele contratava essas pessoas cedendo moradia, alimentação e pagava um percentual de bilheteria, havia um cachê fixo, havia um salário. A gente não sabe como funcionava. Nós temos algumas hipóteses. O que é fato é que era muito comum, quando passavam por algumas cidades, jovens, homens e mulheres, se apaixonavam e se encantavam e iam junto, abandonavam suas famílias. Isso nós temos vários registros
inclusive da cidade de Maringá. E existem outros circos que marcaram a história da cidade, ou são basicamente esses? Que funcionaram na cidade de uma maneira mais permanente na década de 40 e 50 foram estes, né? Certamente isso é o que a documentação hoje nos indica. Podem ter havido outros? Possivelmente, mas a gente não conseguiu ainda mapear outros empreendimentos do gênero. Claro que quando você vai para outras áreas, teatro, música, isso abre o leque, né? Agora, profissionais que trabalharam na área, nós tivemos vários, né? Como, por exemplo, o próprio Victor Andreatta, que era o famoso palhaço serrote. Ele vem na década de 1940, este trabalho que ele vai desenvolver na cidade, década de 1950, é um dos mentores de vários personagens da nossa história, como, por exemplo, o Calil Haddad. O Calil não era ator, né? Ele era um dramaturgo e um diretor teatral. E o Victor Andreatta orientava o Calil nessas perspectivas, inclusive indicando a ele que tipos de espetáculos ele deveria assistir para ampliar o repertório dele, para construir ou adaptar peças que ele queria trazer para a cidade de Maringá. E como ele, tivemos vários, né? O circo também foi muito importante para a nossa cidade, porque até a década de 1950, mais especificamente 53, nós não tínhamos grandes estruturas que funcionavam como espaços para apresentação de espetáculos, como teatros, anfiteatros. Isso a gente vai ganhar uma estrutura que pudesse ser adaptada para essa finalidade em maio de 53, com a inauguração do Cine Maringá. Antes disso, eram os circos estes espaços. E dentro desses espaços, até pela tradição regional, era muito comum que antes dos espetáculos nós tivéssemos pequenas apresentações musicais, com duplas sertanejas, caipiras, que geralmente eram figuras artísticas que circulavam em turnês com determinados circos. E há um detalhe bastante interessante, isso de pesquisas mais recentes, que indicam que os circos brigavam por negociar algumas dessas atrações. Então, às vezes, a dupla XY estava se apresentando no circo Z e o circo A queria contratar aquela dupla. Então, ele entrava em campo e negociava isso. Isso é bem interessante, porque nos mostra que o gestor, o cirqueiro, o proprietário do empreendimento, ele tinha visão artística. Ele pode ser considerado uma espécie de um diretor artístico, como no caso o Victor Andreatta foi na Rádio Cultura, né? O papel dele era mapear atrações que pudessem ser de gosto popular, pudessem ter alguma relevância e que pudessem subir nos palcos da Rádio Cultura. Então o circo foi um momento importante da nossa cidade, deixou raízes muito profundas no campo das artes cênicas, mas ainda é uma área que precisa ser melhor estudada. Nós temos registros de jornais que nos ajudam talvez a mapear alguns estabelecimentos que passaram por aqui, mas a gente precisa ouvir um pouco mais das pessoas, até enquanto público, talvez encontrar pessoas que participaram da montagem dessas lonas, porque a gente teve um momento também bastante significativo, que foi o momento que os animais foram proibidos de estarem no circo, né? Isso não faz muito tempo, a gente está falando de 20, 25 anos. E quando houve essa proibição, por conta de maus tratos e tudo mais, eu me lembro que eu fazia parte do Conselho Nacional de Políticas Culturais e havia um debate que muitos proprietários de circo diziam que os tratadores, os adestradores eram extremamente qualificados e não poderiam colocar esses adestradores profissionais no mesmo campo de pessoas que maltratavam os animais e que os circos certamente iriam quebrar. E muitos deles quebraram, porque durante décadas um dos principais atrativos eram os animais silvestres, enfim, exóticos, né? Zebra, tigre, elefante, leões. Claro que aqui a gente não está dizendo se é certo ou errado, mas era um principal ativo que os circos tinham. E com a saída desses elementos, a vida do circo ficou muito difícil.
Isso não coincide, mas é pouco tempo depois que a gente migra da escola do circo moderno para o circo contemporâneo, que é uma espécie de profissionalização que se dá na década de 1970, com a disseminação de escolas de circo no Brasil. Então, deixa de ser uma tradição familiar e passa a ser uma profissão. Então, é um momento que começa a se pensar novas linguagens, são incorporados de fato outros elementos artísticos para atrair o público. E nessa pegada, já na década de 70 e depois 80, Maringá deixa de ter circos permanentes. E aí a gente vai receber, nós vamos ser um ponto que esses circos vão ficar durante um determinado período para conseguir agregar espectadores e tudo mais. Quando a gente fala desses primeiros circos, né, dessas décadas iniciais, a gente fala... Você disse que a gente não consegue mapear como funcionava a gestão e tal, mas a gente tem relatos da estrutura artística do circo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de como eram essas atrações que eles ofereciam e falar também de outros artistas que marcaram a nossa cidade. A gente tem uma ideia do organograma que nos dá uma referência como é que funcionava a operação do circo, e aí em Maringá e no aspecto do Brasil, né? Mas a priori nós tínhamos o proprietário do estabelecimento, geralmente havia um gerente ou um diretor artístico. Essa figura de gerente ou diretor artístico ficava responsável por entender quais eram as tendências que despertavam a atenção do público. Geralmente essas tendências era um reflexo do que acontecia em programas de rádio e TV. Então, se no rádio estava tendo uma tendência, por exemplo, de um programa de hipnose, isso foi muito comum na década de 30 e 40, provavelmente no circo haveria um reflexo e teria alguma atração que trabalharia com a hipnose, né? Se na TV tivesse algum programa que falasse algo relacionado a terror, como vampiro, Frankenstein ou algo do gênero, o circo teria alguma peça, algum momento, alguma ação que arremeteria a isso. Por qual razão? Muito simples, porque o circo ele precisava navegar essa onda de tendências que o público desejava, para por essa razão atrair o público. E como não havia um controle de direitos autorais de quem era proprietário e detentor dessas obras globais, todo mundo se apropriava. Então era comum você ter nomes de palhaços, nomes de personagens iguais em circos diferentes, né, pelo Brasil todo. Agora, sem dúvidas, uma das figuras que mais atraía a atenção nos circos, isso um pouco antes da era do palhaço, eram os mágicos, né? Pelo fato de que, principalmente até início da década de 1950, você não ter a TV popularizada, o mágico era uma figura exótica, excêntrica, misteriosa. E em Maringá, um desses mágicos foi o próprio Antônio Tavares, né? Ele tinha um nome artístico chamado Professor Janes. Ele trajava um smoke, uma cartola, e ali ele fazia suas apresentações, sumiços, enfim, hipnotizava também as pessoas. E junto dele trabalhava a filha manuseava répteis, serpentes e tudo mais, e o filho dele, o seu Altamiro Tavares, que optou, num momento bem interessante, porque na década de 1950 o palhaço começou a se popularizar. Como uma figura mais do que cômica, era uma figura que ele também atuava como uma espécie de mestre de cerimônias dentro do espetáculo como um todo. Ele conduzia o rito, ele apresentava, ele apresentava e ele também fazia esquetes interagindo com o público. Com raras exceções isso acontecia, né? Você tinha, por exemplo, o momento do personagem que ia atirar facas, ele trazia uma pessoa da plateia, mas geralmente essa pessoa já era combinada. Você tinha um mágico que trazia alguém da plateia, geralmente isso já era combinado, mas com o palhaço era diferente. O palhaço de fato interagia com a plateia sem prévio
combino, né? Então, o Altamiro Tavares ele vai começar como palhaço Pinguim, e uma vez a gente entrevistou ele e falou, puxa, por que você escolheu o Pinguim, né? Por qual razão? Ele falou, porque eu achava aqui muito frio. Então foi uma informação interessante. Nos leva aqui, primeiro, Maringá não era uma cidade fria, certamente menos quente do que hoje, por conta da densa mata no entorno, mas que provavelmente eles chegaram aqui num período próximo ao inverno, né? E isso ficou ficando cravado na memória dele. Mas muito rapidamente ele mudou, porque isso não tinha um apelo cômico, né? E aí ele trouxe o nome de Palhaço Lambretinha. E ele trabalhou durante décadas como palhaço, se aposentou como palhaço, porque logo que o pai dele, o Antônio Tavares, o professor Janes, faleceu, ele continuou administrando o Círculo Flechas Humanas durante muito tempo. Então a gente tinha esses profissionais, o palhaço, o adestrador de animais, o encantador de cobras. Geralmente você tinha um personagem que trabalhava com este aspecto mais de terror, mais noturno, mais soturno e tal. A gente estava num momento de tendência da literatura inglesa, então era muito comum falar de vampiros, lobisomens. Então é bem interessante porque o circo adaptava isso para a realidade brasileira. Sem contar acrobatas, malabaristas, enfim. O circo tinha tudo que uma pessoa pudesse encontrar naquele período, que não havia internet, não havia televisão, e o rádio era o principal veículo de comunicação, né? Há histórias muito saborosas, assim, bem peculiares de filmes, né, que as crianças entravam por baixo da lona, se escondiam para conseguir assistir os espetáculos, entravam nos trailers para ver as mulheres trocando de roupa e tudo mais. E, de fato, segundo a gente conseguiu mapear, isso aconteceu por aqui. O que a gente consegue saber de informação, né? O que você já conseguiu mapear a respeito da presença das mulheres nesse contexto local? Geralmente as mulheres, e a gente não pode cometer o anacronismo, naquele momento elas eram muito cerceadas do seu espaço, né? Isso a gente vai dizer até final da década de 1950. É muito comum a gente ver matérias de jornais com a mulher sendo simplesmente uma dona de casa, o que de fato não refletia a realidade. Nós tínhamos mulheres que eram borracheiras em Maringá, mulheres que eram empreendedoras, donas de bares, restaurantes, pensões, mulheres que administravam os seus próprios negócios, mulheres que eram solteiras, viúvas, enfim. A gente tinha uma composição bastante heterogênea do público feminino aguerrido da década de 1940 e 50 na cidade de Maringá. Mas elas eram preteridas, né? Havia um contexto de machismo muito grande naquela época, ainda mais do que hoje. Mas elas foram figuras importantes no circo. Primeiro, porque geralmente elas compunham as partes acrobáticas, né? Isso o seu Altamiro falava bastante. Por que elas compunham essa parte acrobática? Geralmente elas eram mais leves e elas tinham condições de elasticidade corporal maior. E sem contar, pelo contexto da época, eram vistas como objetos de desejo, né? Então elas usavam maiôs, muitas vezes manequins muito justos, para despertar o interesse dos homens. Mais uma vez, a preocupação em atrair público para conseguir lotar as arenas dos picadeiros. Mas mais do que isso, eram figuras importantes nos bastidores, quase esquecidos, para administrar o meio financeiro. O senhor Antônio Tavares, ele dizia para o seu filho, né, que a sua mãe era muito importante para fazer o pagamento para os profissionais. Ela fazia toda a contabilidade, né? Mas, infelizmente, mesmo ele dando este depoimento, a gente não tem registro sobre o nome dela, se ela tinha alguma outra atividade neste contexto, se ela participou também em algum momento, enfim. Mas elas foram importantes no contexto geral artístico da cidade de Maringá. É muito comum depois com o TMC, com o Teatro Maringaense de Comédia, que é criado pelo Calil, que é o que ficou mais conhecido, mas houveram outros grupos de teatro que vieram antes e depois,
você olhar nas fichas técnicas dos cartazes, sempre tem mais mulheres do que homens, sempre. Isso nos implica a fazer uma análise e gerar uma hipótese. A análise é que o Khalil talvez tinha um maior relacionamento com as mulheres, tinha uma maior proximidade com as mulheres do que com os homens. O segundo ponto é que provavelmente também havia um certo preconceito de homens que subissem aos palcos, né, no aspecto de ator e atriz de teatro. Você vai dizer, bom, mas isso poderia ser algum glamour? Não sei, a gente não tem documentos que possam atestar, a gente teria que avaliar isso. O Khalil era uma figura também querida por alguns meios e odiada por outros, né? Seja pelo fato da família ser uma família de esquerda, uma família que tenha sido perseguida, que foi a família Haddad, pela sua ideologia, seja pelo fato de que algumas pessoas supunham, e a gente não pode afirmar que o Khalil era homossexual. Isso era um tabu gigantesco na década de 1940 e 1950, embora Maringá tivesse muitos homossexuais. Então, há um contexto bastante nebuloso sobre a participação de mulheres nessa época nos empreendimentos circenses e também no meio artístico. Não enquanto atrizes, mas enquanto gestoras, que para mim é o que mais importa na pesquisa. Eu quero entender como que elas articularam essa gestão desses empreendimentos, mas a gente ainda não tem documentos disponíveis para avaliar. Você tem informações sobre a Pinhavel, que trabalhava junto com o Serrote? Sim, a dona Maria Pinhavel, ela era esposa do Victor Andreatta. O Victor é um... Deixa eu só desligar aqui meu celular, desculpa, gente. A dona Maria Pinhavel, ela era esposa do senhor Victor Andreatta. O senhor Victor Andreatta, ele é um alemão que vem para o Brasil num movimento migratório para fugir das intempéries da Segunda Guerra Mundial, do partido nazista, e depois de algum tempo ele chega em Maringá no início da década de 1950. Como ele era uma pessoa que já havia trabalhado com questões artísticas na Europa, no Velho Mundo, ele rapidamente vai ser contratado como diretor artístico da Rádio Cultura. E a dona Maria Pinhavel ajudava ele. Em que sentido? Em fazer o casting das atrizes, dos atores, dos cantores, dos músicos que pudessem subir na Rádio Cultura. O auditório da Rádio Cultura era um dos espaços mais importantes da cidade na década de 1950, porque ali aconteciam programas ao vivo com a presença de dezenas de pessoas, mais de uma centena de pessoas. E a condução tinha que ser muito dinâmica. Desde o locutor, apresentador, as apresentações musicais elas tinham uma troca muito rápida, geralmente era um único microfone no centro do palco, eles giravam em torno desse microfone, mas também aconteciam radionovelas, espetáculos de teatro que eram transmitidos, né? E o Sr. Victor Andreatta fazia essa curadoria junto com a esposa dele, embora nos registros históricos não apareça a presença dela, mas ela integrava essa responsabilidade. E há um depoimento do próprio Victor Andreatta que diz que, certa feita, uma das atrizes que havia sido selecionada para estar no palco não compareceu por alguma razão e a dona Maria Pinhavel falou, não, deixa que eu subo e faço o papel dela. A gente não sabe dizer se era uma protagonista, se era uma coadjuvante, mas a verdade é que ela subiu e ela fez o papel dessa atriz que não apareceu naquele dia, né? E a gente tem esse único relato de uma participação meio de afogadilho dela sobre os palcos. E ela gostou e ficou, né? E depois ela continuou, né? E aí ela fez história, uma referência. Embora a gente teria que ter, assim, um mapeamento de mais documentos para entender qual foi a relevância dela, né? E a gente tem essa dificuldade. Algumas áreas históricas do passado de Maringá são muito nebulosas, porque não se constituiu documentos naquela época para que fossem preservados. O mesmo que se dá, a gente fala muito do Teatro Maringaense de Comédia, mas outros grupos, a gente sabe da existência, mas tem poucos registros.
E a pergunta que a gente sempre faz enquanto pesquisador é por que o Calil registrou mais? Por que se teve mais documentação do Calil? Talvez alguns possam dizer, porque a família dele tinha maior poder aquisitivo, ele pudesse comprar espaço publicitário e tudo mais, nos jornais, revistas e tal. Pode ser, mas nós tivemos um grupo de teatro também que era de um cartorário, o Oscar Leandro. Certamente ele tinha um poder aquisitivo semelhante ou maior do que a família do Calil Haddad. Por que nós não temos a mesma presença do grupo do Oscar Leandro nas mídias da época, né? Então são dúvidas que a gente coloca para futuros pesquisadores. A Pinhavel teve muita relação, né? Serrote Pinhavel, que eles falam, parece uma pessoa só, né? Serrote Pinhavel, com o teatro caipira, né? Sim. E aí falam da presença, inclusive, da Sônia Braga. Que daí fica aquele embate. Não, mas a Sônia Braga foi embora de Maringá, nunca esteve em Maringá, não sei o quê. O que você tem de informação sobre isso? Assim? Primeiro explicar o contexto do teatro caipira, né? O contexto do teatro caipira é um reflexo de uma espécie de modernização daquelas aberturas dos espetáculos circenses. Se até início da década de 1950 nós tínhamos as duplas sertanejas fazendo as aberturas dos espetáculos circenses, no final da década de 50, início dos anos 60, houve um salto, porque foi um reflexo das radionovelas que nós vivenciávamos. Então percebeu-se, mais uma vez, os proprietários de circo, que o rádio tinha criado um novo produto, que era uma radionovela com produção local. Já haviam radionovelas nacionais, mas uma radionovela com produção local. E aquilo dava um poder muito grande, porque você trazia personagens regionais, representantes de culturas regionais que dialogavam muito melhor com o público. Então optou-se por adaptar estes espetáculos para dentro da lona de circo, né? Então era muito comum você ter espetáculos como, por exemplo, do Lampião, que eles adaptaram para dentro do circo, que eram, a gente talvez não possa dizer esquetes, mas eram rápidas apresentações de 15, 20 minutos, né? Com vestimentas, com figurinos de época, com pequenas falas, e aquilo intertia o público. Geralmente apresentações cômicas, mas depois com o João Pereira, que é um personagem muito importante da nossa história do circo caipira, do teatro caipira, seja como prefiram chamar, ele começa a trazer um aspecto dramatúrgico mais profundo. Ele vai trabalhar mais essa linguagem do teatro caipira. Ele vai falar sobre tragédias, ele vai falar sobre a presença de mulheres no campo, ele vai explorar outras áreas. João Pereira é um personagem muito importante para a história, embora ele não tivesse nenhuma formação. O que ele fazia era muito de experiência própria e de vivência, né? Certamente o enredo construído por ele era muito simplista, mas tinha um impacto para a sociedade daquela época. Quanto ao próprio teatro caipira por si só, ele tem uma representação para Maringá e região, né? O próprio Ayrton Donizete Oliveira escreveu bastante sobre isso em um livro sobre a história do rádio, porque o teatro caipira se confunde muito com o rádio. No teatro caipira, geralmente, você também adaptava músicas como espetáculos. O Serrote Pinhavel também desenvolveram apresentações, embora a gente não tenha registros que eles tenham construído espetáculos, produzido espetáculos do zero. Geralmente eram pequenas adaptações que eles faziam, muito em função de serem peças de abertura dos espetáculos circenses, né? E mais do que isso, a hipótese que eu tenho é que o próprio Victor Andreatta ele não tinha muito tempo para isso, já na década de 50 e 60, quando a mulher dele entra no meio artístico, né? A dona Pinhavel. Porque ele já atuava como diretor artístico da Rádio Cultura, e isso demandava muito tempo. Se ele fosse uma pessoa, hipótese, que de fato encenasse muitos espetáculos, certamente nós teríamos registros em imagens dele na Rádio Cultura, e nós não temos, né? E até pelo fato dele ser o diretor artístico, né? Ele teria o poder para ter mais registros e nós não temos. Então, o teatro caipira é um elemento importante da nossa história regional. A gente não consegue aferir a relevância dele nacionalmente.
A gente sabe que em algumas regiões do Brasil houveram também movimentos de teatro caipira, principalmente no interior de São Paulo e tal. Mas quando a gente vai subindo para o Nordeste já é outra cultura que se dá, né? Não é mais a do teatro caipira. Então é um elemento que vale muito a pena ser investigado na nossa história também. E aí eu queria que você falasse, avaliasse, na verdade, né, e emitisse opinião também, enquanto pesquisador apaixonado por essa história, né, a história de Maringá, sobre a presença das artes nesses anos iniciais de Maringá e para a formação da cidade, né? Qual que é a importância disso, sabe? Como que você avalia essa questão? Olha, a gente precisa delimitar o que era arte naquela época e cultura, né? O que gerava algum tipo de renda para as pessoas que trabalhassem disso e como que o público enxergava. Por que é importante fazer essa delimitação? Porque a arte ela sempre esteve presente na formação social de Maringá, mesmo quando nem existia a cidade, né? Você tinha as mulheres produzindo peças de roupa, isso é uma espécie de tradição cultural e não deixa de ser arte, seja artesanato, o que quer que seja. Você tinha homens produzindo suas próprias casas, ferramentas, também é uma espécie de arte, né? Muito assim ainda como para sobrevivência, né? Para instalação e formação da sua família. Mas a gente começa a ter uma formação de fato artística enquanto elemento cultural um pouquinho ali no final da década de 1940, quando a gente tem uma elevação do número de habitantes na cidade e certamente se formaram as primeiras rodas de música nos bares, botequins, restaurantes, pensões da cidade. Mais uma vez, refletindo aquilo que ouviam no rádio, né? Maringá foi uma cidade muito importante para a música sertaneja da época, né? Tinha o Carreiro e Pardinho, para citar uma dupla, que teria criado aqui o ritmo pagode de viola, entre um intervalo de uma apresentação e outra, né? A gente tem o teatro como um elemento ainda substancial na década de 1950, mas passa quase que batido, margiando, a presença dos cartazistas da cidade, que eu acho que são personagens importantíssimos e preteridos do campo da história da arte local, né? Eles produziam letreiros, fachadas, muitas vezes pintando e criando do zero elementos, faziam publicidades. A gente tem personagens importantes, mas muitos deles que a gente sequer conhece, né? Os próprios construtores, que também geralmente replicavam este conhecimento que era transmitido entre gerações. O campo das artes e da cultura ajudou bastante a criar uma Maringá crítica, né? A gente tem isso muito presente com os espetáculos de teatro que o Calil Haddad dirigiu, né? Roleta Russa, vários deles que apresentavam uma reflexão da sociedade, que a gente não tinha até então. Você tinha na cidade muito ufanista, falava bem da cidade. Você tinha algumas pessoas que criticavam a sociedade local, mas muito vinculada a questões ideológicas e partidárias. Então surgia um jornal para criticar o prefeito, surgia uma coluna para criticar um determinado personagem da história. Mas não havia uma crítica consistente da sociedade na perspectiva econômica, cultural e tudo mais. E os movimentos de teatro foram muito importantes neste sentido, né? Estes movimentos de teatro, a gente tem alguns indicativos que também tinham pequenos núcleos nas escolas estaduais. No Gastão Vidigal, que era onde hoje é o Instituto de Educação, e algumas outras escolas. E também um movimento de teatro que ele era muito prematuro, mas havia nas escolas rurais, geralmente com apresentações que aconteciam em períodos de São João, mas que propunham também algumas outras propostas de espetáculos diferenciados. Então, essa questão do... Deixa eu passar aí.
essa questão do teatro, ele vai ser fundamental na construção de uma sociedade crítica, mais do que música, mais do que as artes plásticas naquele período, mais do que o próprio artesanato. Como eu tinha dito, o João Pereira ele vai trazer uma dramaturgia mais profunda, né? E essa dramaturgia mais profunda implica em dizer que ele vai propor críticas da sociedade. Mas muitas das críticas que o João Pereira trazia em alguns dos espetáculos não era realidade local nem regional. Mas ele trazia essa reflexão. Por exemplo, grilagem. Nós não temos registros, depois do início da ocupação da cidade de Maringá, de grilagens efetivas, né? Certamente em alguma região do norte e noroeste do Paraná isso aconteceu, mas aqui não. Entretanto, são temas que despertavam a atenção e o interesse das pessoas, né? Mas isso não se deu só no teatro caipira, né? Isso se deu no contexto geral dos teatros. A gente não sabe, por exemplo, se o Calil chegou a escrever uma peça de teatro, se o Oscar Leandro chegou a escrever uma peça de teatro, e não tem esse registro. O que a gente vê geralmente são eles trazendo textos de grandes dramaturgos sendo adaptados para a realidade local. Então, por isso, tirando João Pereira, eu não consigo afirmar se a gente tinha uma construção de uma crítica local, mas haviam reflexões críticas a partir do teatro. Isso vai ganhar uma força maior depois com a chegada da Universidade Estadual de Maringá. Embora não tivéssemos ainda o curso de artes cênicas na década de 70, com algumas frentes e associações de teatro, a gente vai ter um movimento muito importante que é o FITAP, que é uma frente de teatro estadual, que vai ter uma representatividade local. A gente tem a criação de grupos que existem até hoje, como o próprio Pau de Fita e tal, que eles vão ter uma linguagem crítica e sempre tensionando a esquerda. Isso vai gerar uma distensão, porque a gente vivia o auge da ditadura militar e esses espetáculos eram perseguidos, né? E aí a gente tem a igreja, que foi um ponto muito importante, a Igreja Católica, para dar algum tipo de suporte para essas apresentações, para estes ensaios. A paróquia São José foi importante nesse sentido. Seu salão paroquial servia não só para espaços de ensaios, como um refúgio, um espaço neutro, onde a polícia não entrava, e também para as apresentações. E isso aconteceu entre a década de 60 e 70, com diversos grupos da cidade, né? Mas essa igreja de São José não é anticomunista, assim? Não teve essa forma? Depende. A gente teve um padre na década de 1950, o Beno Wagner, que era um padre de ascensão esquerda, né? Esquerdista. Tanto é que era um padre que ele depois vai pedir uma autorização para o Dom Jaime, essa autorização vai ser referendada pelo Vaticano e ele se casa. E era um padre que ele tinha também o referendo do Vaticano para praticar exorcismos, ele vai registrar isso em livro e tudo mais. E ele dava abrigo para pessoas que eram perseguidas. Então depende do momento que a gente falar, há igrejas que vão dar amparo para os movimentos de esquerda, especialmente os movimentos de teatro, coisa que a gente não vai ver em outras linguagens artísticas. Dificilmente a gente vai ver, pode ser que exista, mas nós não temos registros da década de 60 e 70 de movimentos musicais efetivamente sendo perseguidos. A gente vai ter algum diálogo sobre isso no final da década de 70 com o FEMUSIC, que as músicas precisavam ter o aval do DOPS, da censura e tal. Mas na década de 60 nós não temos um registro de jornal, pelo menos não vi até agora, que vai citar perseguições a músicos, que vai citar perseguições a escritores locais da cidade de Maringá. Isso não acontece com o teatro. A gente vai ver vários registros de perseguição contra dramaturgos, diretores de teatro, atrizes, atores da cidade de Maringá e região. Inclusive espetáculos que vão se apresentar e acabam sendo censurados. A gente tem muito isso mapeado nos jornais. Inclusive o teatro caipira, né? Total. Total. O João Pereira o João Pereira ele tem vários registros, né, que ele pedia liberação da censura e muitos deles não eram autorizados.
ele vai estruturar o espetáculo do Clodimar e vai ser censurado. Mas, ao mesmo tempo, o João Pereira despertou o interesse da Embrafilme, né? Ele vai ser convidado para ir ao Rio de Janeiro para conversar, mas ele não vai, né? A gente não sabe o que aconteceu naquele momento. Eu suponho que o João Pereira tinha uma certa relevância, assim, com a presença no rádio, porque como ele integrava um grupo que era a Rede Paranaense de Rádios, do seu Samuel Silveira, essa rede ela tinha participação em muitas cidades do estado do Paraná. Então a voz dele reverberava demais. E ele era, como ele mesmo disse, né, era uma espécie de Mazzaropi sem dinheiro. Assim, né? Ele tinha essa noção da figura dele, mas ele não tinha alguém que ajudasse ele a organizar. Ele até vai dizer que se junta a um empresário e que não dá muito certo e tal, mas mais uma vez ele não tinha uma formação para entender como administrar a carreira dele. E como ele, vários outros artistas não tiveram essa noção e essa formação e acabaram ficando pelo meio do caminho. Bom, só para fechar, tinha uma pergunta que eu queria fazer, porque quando você fez a pesquisa para o livro Lonas Memórias, e até mesmo depois, porque sempre quando se publica alguma coisa, vem, né, uma série de histórias e informações novas. No livro Lonas Memórias, você conta o caso pitoresco do Jesus, né? Do Jesus que era negro, e aí foi pintado de branco e tal. E aí eu queria que você contasse essa história, para que a gente possa incluí-la no trabalho, sendo narrada por você, e outras histórias pitorescas ou engraçadas, causos que você tenha ficado sabendo a partir dessas suas pesquisas. Era muito comum que as estruturas das lonas circenses elas se depreciassem com o tempo, seja pela dificuldade de acesso à matéria-prima para substituir, não era um item fácil de se encontrar naquele período, ou seja pela insuficiência financeira que os empreendimentos tinham na época, né? E o senhor Altamiro Tavares contou que certa feita o Circo Flechas Humanas subiu a sua lona em uma determinada cidade da região e entre os espetáculos que eles encenavam, porque a gente conseguiu mapear que era uma espécie de temporadas que eles faziam. Em um determinado período do ano eles faziam um espetáculo, em um determinado período do ano faziam outro espetáculo, adaptavam para a realidade do público, até para atrair mais gente, mais bilheteria. Então, naquela cidade, naquela época, eles iriam encenar a Paixão de Cristo. E um dos principais atores do elenco do Circo Flechas Humanas era um negro. E este negro ele fazia o papel de Jesus, né? Até por ser o personagem que teria mais falas, tem uma maior quantidade de movimentos em cena e tudo mais. Só que um Jesus negro, ainda mais na década de 1950, não iria funcionar para uma população prioritariamente católica, mas moldada aos princípios romanos, né? Então eles maquiaram o Jesus de branco, não sei como, né? Ele não traz esse detalhe para a gente entender. E aí, durante o espetáculo, o tempo começou a fechar e começou a chover. E em um determinado momento que eles sobem a cruz no ato final, né, precedendo a ressurreição, segundo os católicos, tem uma goteira assim bem em cima do Jesus e vai escorrendo a maquiagem, revelando a pele negra dele. E uma criancinha lá no meio daquele momento teria levantado: nossa, estão queimando Jesus, cuidado e tal. Então são histórias curiosas, mas que nos ajudam a entender que era um processo muito artesanal e amador que se dava por aqui, pela limitação financeira e também ao acesso de instrumentos que pudessem capacitar e compor um espetáculo mais profissional ao público. Miguel, tem mais alguma coisa que você queira compartilhar com a gente, assim, que você queira contar sobre esses temas?
Eu sempre fiquei muito curioso como é que se dava o transporte dos circos, né? Porque você levar uma estrutura como essa, hoje, do lado da minha casa montou um circo esses tempos ali na Itororó. Cara, é muita coisa, é muita gente trabalhando, equipamento, grua, etc., mas tecnológico hoje, né? Caminhões e tudo mais. Agora, você imagina transportar um circo na década de 1940 e 1950. Ou eles iam pelas rodovias quando permitia, que era fato raro pelo norte e noroeste do Paraná até a década de 50, então eles usavam as linhas ferroviárias. Isso era muito caro, porque eles precisavam alugar um vagão para eles colocarem as estruturas das lonas, transportar toda a equipe, os trailers e tudo mais. E é por essa razão que eles usavam elefantes durante o transporte, que serviam não só como um elemento de apresentação e chamariz, mas os elefantes eram a força motriz para levantar as lonas. Então, eles prendiam no elefante as cordas e o elefante arrastava para que a lona subisse nos mastros dos picadeiros. Porque senão era muito difícil para eles, eles teriam que contratar muitos homens na cidade e o custo operacional era muito alto. Geralmente vinha antes, assim como acontece hoje, uma pequena equipe para mapear a área que esse circo seria instalado. Se pediu uma autorização na prefeitura. Como eu estou fazendo uma pesquisa agora na década de 1950, estou fazendo a leitura de várias mensagens de leis e tal, tem muitos estabelecimentos que se instalaram por aqui. E o circo geralmente não vinha isolado. Era o circo junto com um pequeno parque de diversões, que integrava aquele contexto do espaço que eles iriam ocupar. Então ocupavam a Praça Raposo Tavares, a Praça da Catedral, a Praça São Miguel Arcanjo, lá próximo do antigo aeroporto, e ali eles conseguiam atrair essas pessoas. Agora, energia, era gerador próprio. Água, geralmente eles tinham um sistema de caixa d'água para alimentar os animais, tomarem banho. Então, esse ponto da gestão do negócio é que sempre me interessou, entender como é que eles operavam isso. E nós não temos muitos documentos que nos indicam. Quem sabe alguém faça uma pesquisa a partir disso. Sim. Essas imagens que você usou no circo, no seu episódio sobre o circo, que aparecem em imagens, são de onde? Tem vários locais, mas a priori são no interior de São Paulo. E como eu estou tratando do circo no mundo também, eu trago imagens da Inglaterra, que é a base do circo, né? Que a gente tem ali o Philip Astley no século 17, 18, finalzinho 17, início de 18, ele que traz a estrutura do circo como a gente conhece hoje.